Muito boa noite, a paz do Senhor. Hoje estamos novamente fazendo a gravação para poder seguir com a nossa leitura. Espero que estejam seguindo a leitura da Bíblia, né, assim como também poder fazer o devocional. Eu agora ainda estou nos Estados Unidos e já pronto estarei de volta para o Brasil a poder fazer e seguir com a live, né, com a transmissão da leitura da Bíblia. Bom, eu sei que o meu filho está fazendo tudo o possível para poder subir os vídeos que foram gravados antes da minha partida. E agora eu estou fazendo a gravação aqui desde os Estados Unidos para poder seguir com as leituras, né? Bom, desejo que possamos estar conectados pelo Espírito Santo e E que que possamos possamos estar estar ainda ainda mais mais perto perto da da Sua sua presença, presença, desejando desejando aprender aprender mais mais dele. dele. Vamos Vamos fazer fazer então então a a leitura leitura da da palavra, palavra, sim, sim, antes antes ah, de, de de seguir seguir falando falando outra outra coisa, coisa, vamos vamos logo logo a a fazer a fazer a leitura da leitura da palavra. palavra. Bom, Bom, então então vamos vamos pôr na tela e diz assim, assim. capítulo Capítulo 4. 4. Hoje Hoje vamos a vamos a ler ler 2 de 2 de Samuel, Samuel, capítulo capítulo 4 4 até o até o capítulo capítulo 13. 13. Diz assim, Assim, ouvindo, ouvindo, pois, o pois, o filho de filho de Saul Saul que que Abner Abner morrera morrera em em Hebron, Hebron, as as mãos se mãos se lhe lhe afrouxaram e afrouxaram e todo todo Israel Israel pasmou. pasmou. E E tinha o tinha o filho de filho de Saul Saul dois 2 homens homens capitães capitães de de tropas, tropas, e e era o era o nome nome de de um um Baana Baaná e o e o nome do nome do outro outro Recabe, Recabe, filhos de filhos de Rimon, Rimon, o o Beerotita, Beerotita, dos dos filhos de filhos de Benjamim, Benjamim, porque porque também também Beerote Berote se se reputava reputava de em Benjamim. Benjamim. E E tinham tinham fugido os fugido os Beerotitas Berotitas para para Gitaim, Gitaim, e e ali ali tem tem peregrinado peregrinado até o até o dia de dia de hoje. hoje. E E Jonatas, Jonatas, filho de filho de Saul, Saul, tinha tinha um um filho filho aleijado aleijado e de de ambos ambos os os pés. pés. Era da Era da idade de idade de 5 cinco anos anos quando quando as as novas de novas de Saul Saul e e Jonatas Jonatas vieram vieram de de Jezreel, Jezreel, e e sua sua ama ama o o tomou e tomou e fugiu. fugiu. E E sucedeu sucedeu que, que, apressando-se apressando-se ela ela a a fugir, fugir, ele ele caiu e caiu e ficou ficou coxo. coxo. O seu O seu nome nome era era Mefibosete. Mefibosete. E E foram os foram os filhos de filhos de Rimon, Rimon, o o Berotita, Berotita, Recabe Recabe e e Baná, Baná, e e entraram na entraram em casa casa de de Esbozete, Esbozete no maior do calor do do dia, dia, estando estando ele ele deitado a deitado a dormir dormir ao ao meio-dia. meio-dia. E E ali ali entraram entraram até até o o meio meio da da casa, casa, como como que que vindo vindo tomar tomar trigo, trigo, e e o o feriram feriram na na quinta quinta costela, costela. e E Recabe e Recabe e Baná, Baná, seu seu irmão, irmão, escaparam, escaparam, porque porque entraram entraram na na sua sua casa, casa, e estando estando ele ele na na cama cama deitado deitado na na sua sua recâmara, recâmara. e o E o feriram feriram e o e o mataram, mataram, e e lhe lhe cortaram a cortaram a cabeça, cabeça, e e tomando a tomando a sua sua cabeça, cabeça, andaram andaram toda a toda a noite noite caminhando caminhando pela pela planície. planície. E E trouxeram a trouxeram a cabeça de cabeça de Esbozete a Esbozete a Davi, Davi, a a Hebron, e Hebron, e disseram ao disseram ao rei: rei: Eis Eis aqui a aqui a cabeça de cabeça de Esbozete, Esbozete, filho de filho de Saul, Saul, teu teu inimigo inimigo que que te te procurava a procurava a morte. morte. Assim o Assim o Senhor Senhor vingou vingou hoje hoje ao ao rei, rei, meu meu senhor, senhor, de de Saul e Saul da e da sua sua semente. semente. Porém, Porém, Davi Davi, respondendo a respondendo a Recabe e Recabe a e a Baná, Baná, seu seu irmão, irmão, filho de filho de Rimon, Rimon, o o Beroti, Berotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, ah, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou.
Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, a rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara ao seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Eivar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu todo com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira e de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom
e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração e introduziu a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Capítulo 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificas uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei o por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com as açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul.
a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Capítulo 8. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg e a Má das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Éufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E virão os sírios de Damasco a socorrer a Adadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por certo de Davi trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os seus servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon e dos filisteus e de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele a ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, e todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia.
Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes e Seraías escrivão. Também Benaía, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Siba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Siba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Siba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Siba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe a Davi: não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. E aconteceu depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse a Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Enaás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo, pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os filhos de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo.
no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou a Dadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elam. E Sobaque, chefe do exército de Adadezer, marchava diante deles. Do que informado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elão. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa de real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou àquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ele para sua casa, e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse-lhe: pejada estou. Então enviou a Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia Davi a lá em Urias da casa real, de se porta real, do Senhor, onde a Davi, então disse Davi: e disse Urias a casa de Israel, e Judá com ele, e Joabe o Senhor no campo. E ele eu me para meditar com Davi da boa para fica ainda hoje, e amanhã despertei, depois ficou em Jerusalém, e Davi o gritou, e comeu e empedou e saiu da habitação, porém, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, lembrou como escreveu uma carta de poucos dias na frente da minha força, e já para que acontecesse que tendo se por oriente que valentes, e sendo os homens da caíram alguns do povo servo de Davi,
7, uma mulher sobre uma corredora e a corredora que chegasse ao então direção do sabe mais poderosos foram aqueles homens que a nós ao mais então os filhos atiraram contra os servos dele, quanto alguns do servo também morreu o servo Urias, Odel, e sem direção então este como oferece contra a e a em sua casa foi e foi e ela e deu um filho porém essa coisa que fez seu disse havia um rico mas o pobre não tinha coisa que como ele pouca tinha como filho um de tomar as suas ovelhas, as suas vacas para antes que tomar o homem pobre preparar para o homem vier. Então o furor de Davi se acendeu em homem e se viu que é o homem e para dar o porque está então tu és homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu livre de céu e eu sou mente esse pouco, mas já acrescentaria mais coisas. Para o Senhor fazer mal de a espada agora não se quando me desprezar e a teoria se veja citarei tua e tomarei perante teu nome e estarei no próximo com que tu fizeste tu não farás este negócio todo então peguei contra o Senhor e disse não morra todavia quando o convite falou a ele o Senhor nos teme em ofende nação certamente o Natão foi para a sua casa então a criança que a mulher desafiados pela que entrou e passou a noite mostrando foram para entrar na terra e não isso que ao sétimo dia um servo de Davi dizer que a criança era morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam de baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança?
E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jeditias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces sendo filho do rei? Não me farás a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, minha irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando o teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitar, disse Amnon: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, ele, porém, estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amnon: Fazei-te retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou a Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela.
Depois Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de que me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou a seu moço que o servia e disse: a esta fora e fecha a porta após. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E seu criado deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que traía rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e quando Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E estou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse a Absalão: Quando não deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem a seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon. Então o matareis, não temais. Porventura, não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiam. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova da Davi de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simea, irmão de Davi, respondeu e disse: Não digam, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e o olhou. E eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram um grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Palavra de Deus. Amém. Hoje, então, nós temos terminado até o capítulo 13 de 2 Samuel, e amanhã vamos a seguir com a nossa leitura, desde os capítulos 14 até o 23. E seguiremos assim, continuamente. Bom, que tenham uma ótima noite, Deus abençoe, e vamos a seguir orando para que o Senhor possa trazer em nossos corações a sua graça, o seu amor, e que a paz do Senhor possa estar sempre conosco. Deus os abençoe.
Vamos fazer uma oração antes de terminar esta sessão. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este tempo, onde podemos ver, Senhor, como é que o homem, Senhor, tendo tudo, Senhor, tem muitas chances, Senhor, de pecar. Nós também, Senhor, temos pecado. Mas quando Davi, Senhor, ele tinha pecado e tinha sido confrontado, ele, Senhor, se arrependeu, sim, Senhor. Além de que tinha se arrependido, ele teve que passar por esse procedimento, Senhor, das consequências, Senhor, do pecado que ele tinha pecado, Senhor. Ele viu, Senhor, que realmente, Senhor, foi uma coisa dolorosa, Senhor. Senhor, quando nós também, Senhor, estamos em pecado, faça que nós tenhamos esse coração de Davi, Senhor, que possamos nos humilhar, Senhor, e possamos reconhecer que, Senhor, que temos pecado contra Ti, Senhor, e que, além de que possa acontecer qualquer coisa na nossa vida por causa do pecado que temos cometido, que possamos, Senhor, aceitar isso, Senhor, porque é melhor aceitar o teu castigo do que ser afastado de ti, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos, Senhor, que esta noite possas trazer em nossos corações esse desejo de estar mais perto de ti. Muito obrigado, Senhor, novamente, Senhor, por esta noite, por este dia. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, que tenham uma ótima noite e possam descansar bem junto com o Senhor. Deus os abençoe. Tchau.